Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto e hoje a gente vai falar de altcoins, porque altcoins estão bombando. A gente tem várias altcoins aí subindo, cara, 100, 200, quase 1000% já. O mercado tá muito eufórico e, cara, nada melhor do que como surfar essas movimentações. Hoje eu vou trazer a análise para vocês aqui de 5 altcoins. Eu tenho uma lista de altcoins que eu tô de olho nesse momento. São algumas, 2, 4, 6, 8, 10. Tem 9 altcoins aqui que eu tô de olho nesse momento, que é exatamente fazendo operações do curto prazo. Cara, longo prazo é uma coisa, curto prazo é outra coisa. Isso daqui é tudo operações de trade, simplesmente aproveitando o hype. Lembra? Pega e não se apega. Exatamente, não é colocar essas altcoins na carteira no longo prazo, beleza? Mas a gente consegue surfar no curto prazo, a gente consegue entrar em operações e até mesmo fazer bons lucros aí nesse período. Se você quiser ter acesso a essa lista aqui e algumas análises também fora aqui do canal, eu tenho um grupo no Telegram, o link tá aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Entra lá, o grupo do Telegram é um chat onde a gente consegue trocar ideias, consegue trocar informação e lá eu tô o tempo inteiro discutindo com vocês como que eu tô tomando minhas posições no mercado nesse momento, beleza? Então hoje a gente vai falar de altcoins, se eu não me engano são 5 que eu vou analisar aqui, a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Bom, se você não é inscrito no canal, primeiro eu te convido a fazer parte do canal, que eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para me mostrar também que o conteúdo está sendo relevante para que eu possa produzir mais conteúdos como esse. Bom, mas chega de papo, bora começar a ver gráfico, que é o que nos importa. A gente vê que o S&P tá fazendo o pullback dele aí, tá dando uma retração. Cara, já falei para vocês que tá tudo bem a gente fazer retrações, a gente pode fazer uma retração no semanal aqui até 0,618, a gente tem uma linha de tendência de alta ali, deixa retrair. Mercado americano tá fazendo esse movimento, então a gente não vai lutar contra o movimento. A gente está em tendência de alta? Sim, a gente está em tendência de alta no mercado americano. Topos e fundos ascendentes. Então, beleza, vamos surfar isso, vamos desfrutar isso. Só que quando a gente olha para o BTC, a gente vê que o BTC está mega lateralizado nesse período. O BTC subiu bastante, saiu dos 16 mil dólares e foi parar lá nos 23, a gente chegou a bater 24 mil dólares e a gente está em uma mega lateralização. Se a gente olhar para a região que nós estamos hoje, olha só, a gente tem uma consolidação aqui dentro, né? Uma lateralização. Se a gente olhar, a gente está próximo da base desse canal aqui, da base do suporte que foi criado. Ou seja, quando eu olho para o BTC no momento de agora, eu estou olhando para o BTC como em pontos de compra, porque se a gente olhar, até mesmo aqui, ó, ele já reverteu já nessa região, pode perder esse fundo? Pode perder esse fundo, mas a gente tem uma entrada no BTC com stop super curto, um stop ali de 3%, que vai ser exatamente nesse fundo anterior aqui, ó, que a gente teve. Cara, um stop ali de 3% não é nada, e a gente tá falando que se ele voltar para parte de cima do canal, a gente vai ter 4%, também não é nada. Só que o mercado inteiro está esperando um pullback do BTC e o BTC não dá esse pullback. Ou seja, para as pessoas que estão fora do mercado, cara, se você entrou no mercado lá nos 16 mil dólares, hoje eu não vou falar de longo prazo não, mas falando de curto prazo aqui, se você está fora do mercado, é uma região de entrada do BTC, isso daqui não é recomendação de investimento, é como que eu tomo a minha decisão, mas a minha decisão é olhar para ponto de compra nesse momento. Olha só, no gráfico de 4 horas, a gente já tentou formar um fundo duplo aqui. A gente pode perder esse fundo duplo? Pode, a gente pode perder. Se quiser, você pode fazer uma entrada parcial nesse momento, aguardar um pouco mais o mercado cair, porque o RSI no 4 horas ele ainda não bateu a sobrevenda, então ele pode ainda ir buscar a sobrevenda, a gente pode ainda ter uma queda maior aqui, mas eu já começaria a olhar para pontos de compra nessa região do BTC. Só que quando a gente olha para a dominância do BTC, a gente viu que a dominância ela bateu um topo, exatamente ali nos 45%. E a gente vê que entramos em tendência de baixa na dominância no gráfico de 4 horas, ou seja,
topos e fundos descendentes. Durante essa movimentação aqui, ó, essa pequena movimentação de perda da dominância do BTC, a gente já começa a ter as altcoins subindo bastante. Então, quando a gente tem a dominância do BTC subindo, a gente tem BTC, Bitcoin Season. É momento do Bitcoin. Quando a gente tem a dominância caindo, a gente tem altcoin Season. E a gente vê que nessa região a gente teve uma resistência lá atrás, ali mais ou menos em março de 2022, a gente teve essa resistência. E surfar essas movimentações de baixa aqui são as movimentações que fazem as altcoins explodir, são as movimentações que fazem com que a gente tenha essas altas de 1000% em algumas criptos, cara, altas muito violentas. Então, quando a dominância sobe e ela bate região de resistência, você começa a olhar para possíveis altcoin Season, momento das altcoins. E a gente está vivenciando isso nesse momento. Minha carteira do longo prazo, ela continua para o longo prazo. Eu não mexo no capital do longo prazo nesse momento. Obviamente, eu faço alteração na carteira para pegar mais exponencialidade do mercado. A galera da comunidade on-chain sabe como funciona a minha carteira. Mas falando na ponta de trading, eu não vou olhar para BTC nesse momento para fazer trade. Eu também não vou olhar para Ether nesse momento para fazer trade. Eu vou olhar para as altcoins, porque a gente está tendo fluxo de capital do BTC para as altcoins. E pouco capital do BTC faz as altcoins explodir e explodir muito. E é exatamente isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. Bom, eu tenho Ether aqui, mas, cara, Ether tá ruim, não tem o que fazer em Ether ainda, não tá perto do canal, nem dá para tomar entrada no Ether. BTC ainda dá para tomar uma entrada que a gente tá perto ali do fundo. Mas a altcoin que mais tá chamando a atenção aí nos últimos dias é a Agix. Cara, a gente tá surfando bastante, eu já fiz operações algumas vezes já em Agix, já tá dando uma boa movimentação, que o que ela tá fazendo? Ela tá simplesmente com um padrão muito claro. Qual que é esse padrão? Alta, bandeira de alta, alta, bandeira de alta, alta, bandeira de alta, alta. E como que tá sendo essa formação da bandeira de alta? Cara, simplesmente é só você traçar Fibonacci para você entender como que tá sendo toda essa movimentação. Algumas vezes ela vem aqui, ó, da região de 0,50618 de Fibonacci e depois começa a se estabilizar assim em 0,32 de Fibonacci. Mas é só você traçar a Fibonacci dessas movimentações, ó, pega o pé da movimentação, o pé da alta e traça. Você vai ver que ela tá se segurando sempre em 0,382 de Fibonacci, ou seja, em bandeira de alta. Quando a gente está em 0,382 de Fibonacci, a gente está em bandeira de alta. Então você vai procurar por entradas dentro dessas regiões. Obviamente você tem que esperar o ativo formar algum fundo. Olha só, fundo formado aqui para você entender onde está seu stop, fundo formado aqui para você entender onde está seu stop. Aqui a gente está olhando mais uma vez para uma movimentação de possível bandeira de alta. É certeza que é bandeira de alta, Gui? Não dá para ter certeza nesse mercado. A gente trabalha com probabilidade. Mas olha só, estamos formando mais uma vez alta, bandeira de altas dentro de 0,382 de Fibonacci. A gente já tentou formar fundo aqui nessa região. Veio uma vez, estou olhando para o gráfico de 1 hora, voltou, veio outra vez e o mercado está consolidando. Ou seja, a gente já consegue ter um stop em Agix nesse momento. Se o mercado voltar aqui e pegar seu stop, cara, ainda continua dentro do jogo, porque você ainda continua analisando o ativo. Como? Cara, ele veio aqui, caiu uma vez, depois subiu, caiu outra vez, depois subiu. Nenhuma das vezes ele perdeu o fundo anterior. Mas você olhar para essa região aqui como sendo uma possível buy zone entre 0,382 de Fibonacci com um stop curto, cara, é muito bom, porque o ativo está entregando altas e altas e altas consecutivas. A gente está com hype em cima do ativo, um hype muito alto em cima do tema inteligência artificial. Então aproveita, surfa. Ah, Gui, eu vou colocar Agix na carteira. Cara, aí eu já não sei. Eu não sei sobre o protocolo e eu nem quero saber sobre o protocolo nesse momento. Não quero saber sobre fundamento, não quero saber sobre tokenomics, não quero saber nada do protocolo nesse momento. Eu quero tradear esse tipo de ativo.
apega e não se apega. Se você quiser se apaixonar, se você quiser colocar para uma carteira de holder, cara, você vai estudar o ativo. Eu não estudei o ativo, então eu nem sei se presta ou se não presta. O que eu sei é que eu estou tradando o ativo. Desde os 17 centavos lá, eu tô tradando o ativo, cara. Quando a gente tava em 17 centavos... Onde que tá 17 centavos? Vixe Maria. Sei lá, desde 17 centavos, eu não sei em que região que era exatamente, estou olhando um gráfico de 1 hora aqui, mas desde os 17 centavos eu tô tradando o ativo. 17 centavos estava mais ou menos nessa região aqui, ó. Eu tô tradando o ativo. Compra, vende. Compra, vende. Por que que você não segura o ativo durante muito tempo? Cara, porque eles podem simplesmente devolver toda essa alta que você teve. Então, por exemplo, a última operação que eu fiz, eu comprei nessa região aqui, comprei por volta, sei lá, ali dos 40 mais ou menos, não sei que região que eu comprei, mas ontem à noite... Ontem à noite eu fiz saída do ativo no 56. Bateu aqui, ó, cara. 56. Bateu 56, eu fiz saída do ativo. Pô, Gui, você poderia ter segurado para a próxima alta? Sim, cara, você pode segurar, mas é o que eu falei. Não é holdar o ativo, é tradar o ativo. Então, você sai, você entra no ativo, você coloca o lucro no bolso, você sai, se você quiser sair 100% da operação, se você quiser sair parcial, cada um depende de uma estratégia, você sai do ativo e espera o ativo estabilizar. Estabilizou de novo, você pode reentrar no ativo, você pode pagar mais caro do que você reentrou aqui atrás, tá tudo bem, porque você está olhando para trading, se não está olhando para hold. Então, você entra depois que o preço do ativo estabilizar novamente, mas você começa a ter um stop claro. Por exemplo, quando eu estava nesse movimento aqui, ó, olha só, se eu olhar para cá, lasqueira, tá em outra conta. Se eu olhar para cá, o ativo, eu vou ver que eu não tinha essa estabilização do preço, então eu não sabia se o ativo ia voltar 100% da alta que ele deu ou se ele ia estabilizar novamente, beleza? Então, para tradar, é simplesmente para isso que eu tô olhando para esses ativos. E aí a gente tem AGIX, que eu já tô trazendo análise para vocês há bastante tempo. Tem outro token que tá chamando a atenção também, que é o MDT. Se você olhar aí, cara, esse MDT aqui também deu alta de, olha só, nesses últimos dias, cara, alta de 200%. E o ativo está estabilizando nessa região que ele está agora, triângulo simétrico. Pode romper para baixo, pode romper para cima. Não importa, não quero saber. Eu quero comprar na base do triângulo, esperar um rompimento para cima e com stop bem claro, que é um stop no fundo anterior. Cara, não entre nesses ativos na loucura de não ter stop. Se você comprar esse ativo e, cara, você vai ficar preso no topo, porque é hype, é notícia atrás de notícia. Por que esses ativos estão subindo? Por conta do raio do ChatGPT. Tá saindo na mídia ChatGPT, ontem teve que Google, ChatGPT agora é concorrente do Google, e a Microsoft está investindo muito no ChatGPT. Então todas essas notícias estão gerando esse hype. Uma hora vai acabar. Isso não vai ser para sempre. Sabe como que eu sei disso? Experiência. Você lembra de DeFi? Se você está aqui há 2 anos no mercado, mais ou menos, você vai saber o que foi a narrativa de DeFi. O que foi a narrativa de Gamecoin? Nossa, Gamecoin subiu pra caramba. Nossa, metaverso. Metaverso é o futuro do mercado agora. Cara, olha pra Mana, olha pra The Sandbox pra você ver o preço do ativo como que derreteu. Então, aproveite o hype. Surfa o hype. E depois simplesmente, cara, sai fora. Não seja você o último cara a apagar a luz, beleza? Então tô olhando também para MDT, para operações. Chegou próximo aqui do triângulo, ponto de compra, simplesmente stop bem claro. Seus stops vai ser longos? Sim, seus stops vai ser longos. A gente tá falando, cara, de 10% de stop aqui. Se a gente olhar para AGIX, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, que nós estamos, se a gente olhar para AGIX, a gente tem, né, aqui o stop tá curto. Mas, sei lá, tem ativos que a gente vai entrar e vai olhar o stop vai estar bem longo, vai estar 20%, mas é porque também o take tá bem longo, né? Pô, a gente tá falando que AGIX aí
realizei mais de 100% aí nesses períodos. Bom, mais um ativo que eu tô de olho é o RNDR, tá? Novamente, se você quiser a lista, aqui só tem alguns, mas se você quiser a lista tá lá dentro do canal do Telegram. Só clicar no link e ir lá dentro. O NDR também é outro ativo que eu tô analisando, tô ficando de olho, porque tá subindo bastante também nos últimos dias. Olha só, se a gente olhar aqui, ó, nos últimos dias, outro ativo extremamente hypado, outro ativo com alta de 3 dígitos, 400% de alta. Simplesmente esses ativos que estão relacionados, o RNDR é sobre render, né? É renderização. Não tem nada a ver com inteligência artificial. Não sei se tem. Mas está subindo também. Não quero saber se o ativo é bom ou não. Só que olha só, a gente está em uma movimentação onde ele veio aqui em cima, formou talvez um topo duplo, tá querendo retrair. Cara, olha como que é a retração do ativo. Simplesmente traça regiões de suporte, regiões de resistência. A gente tem um suporte aqui, a gente tem outro suporte aqui também nessa região, que vai junto com 0,5618 de Fibonacci. Entrou dentro da região, fez candle de reversão, cara, simplesmente você tem a oportunidade de entrada com stop ali, ou você pode colocar um stop no fundo anterior, que é mais seguro, vai ter um stop aqui de 10%, mais ou menos, ou você pode pôr em cima do candle de reversão. Em cima do candle de reversão, você tem maior chance do mercado pegar o seu stop e simplesmente sair fora, beleza? Então, olha só, quando a gente olha para RSI de 5 minutos, já até bateu aqui a sobrevenda também, a gente pode olhar para os RSIs mais curtos, ainda não, tá em 36. 36 não é sobrevenda, é ali abaixo dos 28 que o meu tá aqui, tá mais para baixo ali. Mas ainda a gente pode ver que até mesmo aqui, ó, nos 5 minutos, tá dando movimentos de entrada nessa região aqui, ó, que o ativo tá. Olha só, por que tá dando entrada nessa região que o ativo tá nos 5 minutos aqui, falando em uma posição mais rápida ainda, porque a gente já veio 1, 2, 3, 4 vezes nessa região. Ou seja, compra nessa região com stop aqui embaixo é uma compra onde você tem um padrão, onde você tem uma confirmação de movimento. Olha só, nos 5 minutos está em região de suporte. Pode perder? Pode perder. Você tem um stop bem curto aqui. Se a gente estiver falando dos 5 minutos, por exemplo, cara, a gente está falando de um stop de menos de 1% para um take de 6% se a gente for olhar para 5 minutos. 5 minutos a gente vai estar falando de day trade. Eu estou pegando mais esses ativos para fazer um swing trade, ficar alguns dias, uns 2, 3 dias ali no ativo e já tá bom, beleza? Então estou de olho nesse ativo também. Outro ativo que eu mandei lá dentro do canal do Telegram, ainda mais mandei essa análise aqui, é exatamente o APT, onde a gente está formando uma cunha. Isso daqui é interessante, esse tipo de padrão é mais gostoso. A gente está formando uma cunha descendente, onde a gente tem maior probabilidade de romper para cima. Comentei desse ativo exatamente nesse ponto aqui, no ponto onde a gente estava batendo a base da cunha, onde a gente tinha um candle de reversão e onde a gente estava em 0,618 de Fibonacci também. O ativo subiu, obviamente tem resistências a serem enfrentadas aqui dentro dessa cunha, ou seja, ele pode voltar mais vezes aqui na base dessa cunha para depois tentar buscar esse rompimento lá na frente. Então, eu vou olhar por posições tomadas, posições compradas na base da cunha. Se você quiser operar dentro da cunha, que é comprar na base e vender no topo, cara, você tem uma variação aí de 6%. Mas, como eu falei, eu estou pegando mais esses ativos para olhar para dias, para swing trade. Por exemplo, AGIX, cara, já peguei porrada de 60%, já peguei porrada de 100%, já eu quero pegar esse tipo de porrada, não quero pegar esses 6% não, beleza? Então, eu esperaria porradas mais violentas. Olha só, se a gente olhar pro APT também, a gente vai ver que, cara, subiu pra caramba nos últimos dias. Olha só, a gente teve uma alta aí, cara, de também 3 dígitos, de 500%. Então, esses ativos estão subindo muito, beleza? Próximo ativo, VRA, é outro ativo também que está subindo aí sem freio nos últimos dias. A gente tem bastante movimentação de hype nesses ativos. Traçou Fibonacci,
procure por compras dentro dessas regiões, 0,5 de Fibonacci, 0,618 de Fibonacci, procure por candles de reversão. Olha só, você pode reparar que todos os ativos eu estou falando no time frame de 1 hora, no máximo de 4 horas. Por que eu não estou analisando um gráfico diário? Porque simplesmente eu estou fazendo operações de curto prazo, estou fazendo operações de swing trade. Swing trade você olha para gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas. Se você olhar para day trade, você olha para gráfico de 5 minutos, gráfico de 15 minutos. Se você olhar para scalp, você olha para gráfico de 1 minuto. Se você olhar para hold, você olha para gráfico de 1 dia e de 1 semana, beleza? Então, tudo gráficos super curto. Olha só, topo duplo formou aqui em cima, mas a gente tem suporte aqui embaixo. Deixa o mercado retrair, não vai me comprar aqui no meio da movimentação. Deixa o mercado retrair. Cara, a gente tá com vários ativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei que era 5 e são 6 ativos. 6 ativos dando oportunidade. Olhou em um, não tem oportunidade, não tem candle de reversão, não tá em um bom ponto, cara, não entre, espera o próximo e simplesmente vai analisando o próximo. Enquanto uns está subindo, outros estão caindo. Isso daqui é hype, beleza? Não precisa se apaixonar por um só. Cara, não precisa ficar olhando só para AGIX. O hype que está acontecendo é sobre inteligência artificial. Então a gente pega todo mundo que está se beneficiando disso daí e simplesmente analisa eles, beleza? Então VRA, outro ativo também para olhar, tá com um fundo aqui atrás, simplesmente olhar para ponto de compra aqui. E um outro ativo que é mais conhecido já do mercado é a SDAO, também está subindo aí bastante. Mais um ativo com 3 dígitos de alta aí, né? Quando a gente olha, cara, tem mais de 300% já de alta. Eu sei que a alta começou lá atrás. Então, a gente pode analisar também, olha só, quando a gente olha para SDAO, olha o que acontece com SDAO. Ela vem, ela subiu, olha só, ela subiu, bateu topo, formou fundo, bateu topo mais baixo. Beleza, o que a gente quer saber é onde que está o fundo anterior. E aonde que está o fundo anterior? O fundo anterior está exatamente aqui. Então a gente vai procurar por tomar posições próximas dessa região para que a gente coloque o stop nessa região. Tomou posições próximas dessa região, a gente espera uma nova movimentação de alta acontecer, porque o hype está acontecendo. Tá todo mundo subindo, cara. Todos esses ativos tá subindo. Se a gente olhar para esse DAO aqui, ó, no longo prazo, olha só. Olha só como que ela tá subindo, cara. Tá simplesmente sem freio os ativos. RSI não quer nem saber se tá em região de sobrecompra, em região de sobrevenda, cara. Simplesmente hype, vara todos esses indicadores, vara tudo isso que... todo o racional. Cadê o pullback do ativo? Cadê o RSI? Cara, nem o BTC tá dando pullback. Quem dirá essas altcoins? Beleza? Bom, então estão aí 6 altcoins. Falei que eram 5 altcoins, mas a gente tem 6 altcoins aí no mercado que eu tô de olho. E tem outras, mais um caminhão aqui, como eu falei pra vocês. Se quiser saber quem é esse um caminhão, se quiser trocar ideia também lá no canal do Telegram, você consegue mandar mensagem. Você consegue trazer novos ativos lá também pra gente ir analisando junto e desfrutando dessa movimentação de altcoin season, beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se gostou, deixa seu like. Se não for inscrito no canal, chega junto, fica aí pelo menos 7 dias. Se em 7 dias eu não te agradar, não te entregar um mega conteúdo, pode dar o unfollow, tá tudo bem. A gente continua sendo amigos. Eu que não consegui cumprir o meu trampo, beleza? Bom, então é isso. Tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã. Valeu!